Esporte ao vivo, hoje é quarta-feira, 28 de maio de 2014. Vamos para Paris com as notícias do tênis de Roland Garros. Entre os homens, o britânico Andy Murray e o francês Richard Gasquet avançaram. Já na chave feminina, a brasileira Teliana Pereira também venceu e de quebra quebrou um jejum de 25 anos do país em Roland Garros. A última vitória de uma brasileira por lá tinha sido em 1989. Confira. A brasileira Teliana Pereira, número 94 no ranking da WTA, estreou com vitória em Roland Garros, 2-1 sobre a tailandesa Luxika Kunkhun. Entre os homens, o francês Richard Gasquet venceu em 3 sets diretos o australiano Bernard Tomic. Já o britânico Andy Murray precisou jogar um pouco mais. 3-1 sobre Andrei Golubev, do Cazaquistão, em pouco mais de 2 horas e meia de partida. Break, eu já volto direto da Granja Comari com Alexandre Silvestre e Osmar Garrafa aqui do meu ladinho. Até já! Sim, o Super Esporte está de volta para a gente falar agora de Copa do Mundo, por isso que eu já vou chamando aqui Osmar Garrafa para me fazer companhia. Fala, Anitta. Tudo bem? Tudo ótimo. Vamos lá para a Granja Comari falar ao vivo com o nosso repórter Alexandre Silvestre, que está na concentração ali da seleção brasileira em Teresópolis, Rio de Janeiro. Eu queria falar com ele, antes de tudo, sobre o fato do Zagallo, né? Ele foi internado ontem, ele está com 82 anos de idade, foi internado tratando de uma bactéria no osso da coluna vertebral. Ele está bem, passa bem, mas deve ficar por uma semana internado. Eu queria saber, Silvestre, boa tarde, como é que foi essa repercussão da internação do Zagallo aí com a seleção brasileira? Boa tarde, Silvestre. Boa tarde, Anitta. Como vocês podem observar, o clima na Granja Comari é chuvoso, frio, o sol ameaça sair nesse momento e há também um clima de solidariedade, todos rezando pela saúde do professor Zagallo. Zagallo, que tem uma ligação muito forte com a seleção brasileira, foi campeão do mundo como jogador, 58, 62, campeão do mundo também na condição de técnico na Copa de 70 e de assistente técnico em 1994, todos aqui rezando pela saúde do professor Mário Jorge Lobo Zagallo. O Felipão tornou ontem de Porto Alegre à noite, foi para o enterro de um parente que faleceu, o cunhado dele, e também foi abraçado por todos aqui nessa volta do Felipão à Granja Comari. Hoje pela manhã, bola para frente, seguindo com o noticiário, hoje pela manhã o primeiro treino dos jogadores no campo, treino com bola. O melão rolou por aqui, minha querida Anitta, Garrafa e amigos. Roda de bobinho, campo reduzido, simulação de situações de jogo, descontração e também seriedade. Um treino que esclarece uma dúvida. Ontem à noite, dentro do Jornal da Gazeta, eu entrei ao vivo para trazer uma notícia que não se confirmou ainda bem. Um rumor que estava rolando por aqui em Teresópolis de que um jogador estaria machucado, teria se apresentado lesionado. No caso, o lateral direito, o Maicon. Como o Maicon treinou normalmente, foram os 20 jogadores de linha para o campo hoje, além dos 3 goleiros, é um indício de que ele está bem fisicamente. Queria aproveitar também para mostrar uma reportagem que nós produzimos com a primeira entrevista dos jogadores da seleção brasileira, aqueles atletas que trabalham com as mãos. Os escalados para a coletiva são os 3 goleiros. Júlio César é o titular na entrevista. Senta-se ao centro, entre Jefferson e Vitor. Enquanto os outros 2 respondem a meia dúzia de perguntas cada, o Júlio é bombardeado pelo ataque dos repórteres com quase 20 questões. Você admite ou se considera hoje o jogador mais pressionado dessa seleção brasileira? Não me sinto pressionado. Eu acho que eu chego realmente bastante questionado por algumas coisas que eu venho acompanhando. Até quando eu não quero acompanhar, as coisas chegam para mim. É normal isso. Mas eu tenho que acreditar em mim. Titularíssimo na sala de imprensa da Granja Comari
E dentro de campo também. Foi o primeiro jogador confirmado por Felipão. E os concorrentes reconhecem a preferência do professor. Acho que a gente não tem que ser hipócrita ao ponto de dizer que hoje o goleiro titular da seleção é o Júlio. A gente sabe disso, por tudo que ele representou na seleção, por tudo que ele já fez na seleção. É uma disputa saudável. E quando há essa disputa com respeito, com companheirismo, né, o nível técnico ele se eleva. Então, um puxa o nível do outro para cima. Quem está em cima não pode dar brecha para quem vem chegando. Quem está embaixo quer pegar quem está lá em cima. Então, acho que você eleva o nível técnico, né, e quem tem a ganhar isso é a seleção. Sendo bem sincero, eu não me sinto titular, tá? Apesar de ter toda a confiança do Filipão, da comissão técnica, claro que eu saio na frente, óbvio, pelo fato de ter ganho a Copa das Confederações, de ter pego um pênalti na semifinal, de ter sido importante naquela conquista, de ter ganho o melhor goleiro na competição, mas um ano se passou, então é uma coisa completamente diferente, faz parte do passado. Mas nem todos os presentes confiam no Júlio César. Ele tem sido alvo de críticas por atuar, às vésperas da Copa, numa liga tecnicamente questionável, a Liga Norte-Americana. Em relação a essa situação de jogar com o Pato Donald, comigo, que isso até brincava em casa, brincava com os companheiros aqui de seleção, porque é notícia. De repente está faltando alguma coisa, as pessoas falam isso para criar um clima, para ser engraçado, enfim, não sei. Da Disney para o Safari. Na África, há 4 anos, o goleiro falhou na eliminação brasileira frente à Holanda. Bem que ele gostaria de ter apagado aquele lance da memória. O Thiago Silva até me lembrou quando eu fui convocado agora. O Thiago Silva me mandou uma mensagem muito legal, dizendo que eu tinha falado pro Maico, eu vou jogar a Copa do Mundo de 2014 e vou ser campeão do mundo em 2014 no Brasil. Eu vou superar tudo isso que está acontecendo. E eu não lembrava disso, para ser bem sincero. E o Thiago me mandou essa mensagem de apoio, de força, porque eles viram, aqueles que presenciaram aquela eliminação, eles viram o quanto eu fiquei abalado com aquela derrota. Culpa da Jabulani? A bola do Mundial de 2010? Sei lá, mas a Brazuca 2014 é muito mais gostosa. Olha, vamos deixar bem claro que não foi só eu que reclamei da bola, né? Acho que tiveram outros goleiros que criticaram a bola e até jogadores de linha, né? E até o Maradona criticou a bola. Então acho que a bola é uma bola boa, né? A gente já pôde hoje ter contato com ela e acho que os jogadores de linha também irão gostar. Com a Brazuca nas mãos, Júlio César pretende não repetir Barbosa, crucificado na Copa de 50, quando perdemos em casa para o Uruguai. Era um goleiro que jogou uma Copa do Mundo no Brasil, então se jogou uma Copa do Mundo no Brasil, era um goleiro formidável, um excelente goleiro. Aconteceu como pode acontecer com qualquer ser humano, como já aconteceu comigo, e o importante é ter força psicológica, força interior, para continuar seguindo em frente. E essa responsabilidade de goleiro titular da seleção brasileira, agora na Copa do Brasil 2014, não dá para o Júlio César dividir com ninguém. A responsabilidade é só dele. Responsabilidade de fechar o gol, Júlio César, pelo amor de Deus. Queria falar também um pouquinho do Oscar, jogador que pode deixar, atenção, bomba, extra. O Oscar, nosso meia esquerda, pode deixar a concentração da Granja Comari a qualquer momento, mas por um bom motivo, por um motivo muito feliz, de grande alegria. O menino vai ser papai, a filhota do Oscar nasce até o dia 6 de junho e ele deverá ser liberado para fazer uma visita à esposa, para conhecer a bebê na maternidade, assim que a mulher do Oscar der à luz. Garrafa e minha querida Anitta, é com vocês. Garrafa tem uma pergunta para você, Silvestre. Deixa eu aproveitar o Silvestre lá na Granja Comari, nesse dia chuvoso, nesse dia que parece que o russo, que é a neblina, como assim é conhecido, visitou a seleção brasileira. Hoje foi o primeiro trabalho com bola, Silvestre. Daquilo que você tem sentido aí na Granja Comari, é verdade que o Filipão ainda não se manifestou a respeito. Você entende que o time para estrear contra a Croácia deve ser o mesmo time titular da Copa das Confederações ou o Filipão pode aparecer com alguma surpresa, Silvestre?
Cara, eu não tenho nenhuma dúvida que a ideia do Felipão nesse momento é repetir a escalação que conquistou a Copa das Confederações, principalmente aquele time que finalizou a Espanha na decisão 3-0 no Maracanã. Mas pode acontecer alguma contusão, alguma lesão, de repente um jogador se destaca bastante aqui nos treinamentos, o que eu não acho possível, até porque o Felipão vai fazer só alguns ajustes nessa equipe. O time se formou mesmo no ano passado na Copa das Confederações. Os 2 últimos amistosos, Silvestre, antes da partida contra a Croácia, pelo fato de estarmos em final de temporada, é possível que o Filipão não coloque a força máxima, preservando um ou outro atleta em função da final de temporada lá na Europa ou não? Acho possível. Daqui a pouco o preparador Paulo Paixão vai conversar com a gente por volta da 1h, o Dr. Runco, médico da Seleção Brasileira também, para falar do estado físico dessa Seleção Brasileira. Como você bem disse, é um time formado por jogadores que atuam praticamente todos na Europa, fim de temporada, eles não chegam 100%. Um detalhe a respeito desses 2 amistosos, dia 3 de junho contra o Panamá, Serra Dourada em Goiânia, e no dia 6 de junho no estádio do Morumbi diante da Sérvia, o Panamá foi escolhido a dedo, assim como a Sérvia, porque o Panamá complicou a vida do México, que será nosso adversário na fase de grupos, durante as eliminatórias. O México se classificou, mas perdeu para o Panamá. O Filipão quer saber qual o segredo do Panamá, que engrossou para cima do México. E a Sérvia é uma seleção que tem uma escola, um estilo de jogo muito semelhante ao da Croácia, nosso primeiro adversário, no dia 12 de junho, na sua arena de Itaquera, a Arena do Corinthians. Ô Silvestre, só para encerrar, coisa muito rápida, qual é o resto da programação do dia de hoje aí, por enquanto, para a tarde da Seleção Brasileira? O que vem pela tarde? Os 3 meninos aqui que vocês não conseguem ver atrás das câmeras, o Caio, o Ricardo e o Wanderson, acordaram às 6 horas, essa programação deles, vão almoçar daqui a pouquinho, depois da entrevista coletiva do preparador e do médico da Seleção Brasileira. Os jogadores estão lá em cima, nos aposentos também, batendo aquele rango. De tarde voltam para o campo, mais atividades externas por aqui, e esse será o dia da Seleção Brasileira. O primeiro dia dos jogadores trabalhando com bola, rolando o melão nesse tapete verde maravilhoso. Valeu, Silvestre. Mais informações às 6 horas da tarde no Gazeta Esportiva. E só para deixar claro, Anitta, quando o Silvestre, a gente faz uma pergunta para o Silvestre, fica aquele silêncio, aquilo é absolutamente normal. Para quem não conhece equipamento técnico, a transmissão ao vivo, é o tal do delay, né? Delay, todo mundo sabe. Tem gente que não sabe. Não, sabe sim. Fica achando que não a brazuca que o Silvestre comentou aí, segundo o físico lá da USP, o Nader, ele comentou que essa bola é menos rápida, só que é mais estável. Então, é bem melhor do que aquela da África. Gente, hoje a bola rola pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos voltar a falar dele, né? Às 10 horas da noite em Uberlândia, o São Paulo encara o Atlético Paranaense. O repórter Adriano Dolfi tem as informações. Vamos ver. No último treino, antes do jogo de logo mais, Muricy Ramalho deixou uma dúvida no ar. Hudson ou Denilson na vaga de Maicon, que está suspenso. Por enquanto, nenhuma novidade. Pelo que foi treinado, eu vejo o Hudson saindo mais, né? O professor deu um pouquinho mais de liberdade. Não sei se é ele que vai jogar ou o Denilson, mas os dois, o que tiver que jogar, tenho certeza que vai entrar e vai nos ajudar bastante. São jogadores mais fixos. O Maicon é um cara que sai mais, tem mais o passo mais refinado para sair na frente. Mas com certeza vai entrar e vai conseguir suprir a ausência do Maicon. E para o duelo com o Atlético, o São Paulo chega com bastante moral. Afinal, superou o Grêmio, então um dos líderes do Campeonato Brasileiro. Mas o adversário também chega fortalecido. Afinal, superou o Coritiba no clássico local. O Atlético é uma equipe que você pegar os jogadores de frente, são jogadores rápidos. A gente que joga ali atrás tem que estar bem ciente desse poder de ataque deles. É uma equipe que sempre sai no contra-ataque, tem um contra-ataque muito forte. O Atlético, que aliás é sempre forte quando atua na Arena da Baixada. Coincidência ou não, o aproveitamento do São Paulo por ali não é nada bom. Seria um alívio jogar em Uberlândia? Sim, é um alívio. Você jogar lá, tem a torcida do Atlético toda em peso. E a gente jogando lá em Uberlândia, a gente tem nossa torcida a nosso favor, então tem tudo para dar certo. Ainda mais a equipe vem do resultado bom agora contra o Grêmio. Está bastante motivada para estar buscando mais 3 pontos nessa competição.
Então vai ser um jogo difícil, mas a gente tem ciência daquilo que a gente vai buscar lá. Então é os 3 pontos almejados para a gente sair lá com um resultado positivo. Já no Canindé, também às 10 horas da noite, o Corinthians encara o atual campeão Cruzeiro, hein? Líder da competição, a Raposa tenta abrir vantagem na ponta da tabela para tentar repetir a boa campanha do ano passado. A reportagem é desse chato aqui do Garrafa. A eliminação precoce na Copa Libertadores da América parece não ter abalado o elenco cruzeirense, que vem até aqui mantendo um ótimo desempenho no Campeonato Brasileiro. E o objetivo é manter o mesmo nível do futebol que levou a Raposa ao título brasileiro na última temporada. Temos que mostrar um futebol que nos credenciou, né, a entrar como um dos favoritos no campeonato. Então temos que estar firme, focado, com os pés no chão, mas jogando o nosso futebol que a gente sabe. Para a partida dessa noite contra o Corinthians no Canindé, o técnico Marcelo Oliveira não vai contar com Marcelo Moreno, que está com a seleção boliviana. E o ataque deve ser formado então por Borges e Dagoberto. Para Everton Ribeiro, essa alteração na equipe não preocupa. Tem uma movimentação ali que já se conhece, então acaba abrindo mais espaço para poder tocar uma bola e deixar na cara do gol. Um jogo de 6 pontos que temos que ter atenção, é uma equipe forte, então é foco total para conseguir sair com um bom resultado. Quanto a Nilton, o jogador que esteve para ser negociado com a Inter de Milão fica apenas no banco de reservas. E o atleta tentou, ao término do treinamento de ontem, explicar o real motivo da não conclusão dessa negociação. Infelizmente não acabou chegando a um acordo com algum motivo Cruzeiro e Inter. Não chegou nada ao meu ouvido falando que estava tudo certo, concretizado. Cheguei lá, fiz tudo correto, fiz exames, fiz a rotina como todo atleta para poder ser contratado. Mas isso aí teve alguns debates lá que não chegou ao meu ouvido. Meus ouvidos, infelizmente, eu nem me aprofundei, como eu disse. Não fui a fundo a saber disso. Claro que provavelmente isso é uma coisa entre o Cruzeiro, o Alexandre, entre o pessoal da Inter. Com certeza deve ter sido alguma coisa burocrática, alguma coisa que não deve ter finalizado essa transferência. Bom, o Corinthians, que goleou o Sport na última rodada, 4-1, né? Vai tentar manter aí o embalo para vencer fora de casa o líder Cruzeiro hoje no Canindé. No treinamento de ontem, o Mano Menezes falou com a imprensa. Vamos ver o que o repórter Felipe Esboril acompanhou. Não há como negar. A vitória diante do Sport motivou o time do Corinthians. Agora o elenco está tão otimista que pede o apoio da torcida para o jogo desta noite, contra o Cruzeiro. Pedimos que ele seja compreensivo com as dificuldades que podemos ter no jogo, que é normal que tenhamos dificuldades diante de um adversário como é o Cruzeiro, mas que só temos chance de construir uma vitória se ele estiver ao nosso lado nos apoiando exatamente nos momentos mais difíceis. O último triunfo ajudou o time a se estruturar mais dentro e fora de campo. Ganhou consistência e força para superar as adversidades. Como, por exemplo, no gol. Cássio fica de fora por uma contusão no joelho. Walter será titular. Talvez a única mudança da equipe que ainda não tem um lar definido neste Brasileirão. Como mandante neste Campeonato Brasileiro, em 7 rodadas o Corinthians disputou 3 jogos em casa, em 3 locais diferentes: Pacaembu, Arena Corinthians e também Estádio do Canindé. Isso acaba atrapalhando um pouco o time dentro de campo. O fato de ter que mudar de estádio, não tenha dúvida que traz prejuízo também. Você se familiariza com o lugar e esse lugar é a sua casa. Quando você tem que mudar ela, fazer uma casa meio itinerante, é lógico que não é o ideal. Mas é a circunstância que temos que enfrentar agora. Aliás, quase todos estão enfrentando. Agora, pode ser que você consiga repetir a equipe, mano, com a permanência de Bruno Henrique e Romarinho entre os 11. Enfrentar o líder do campeonato já é complicado, principalmente quando a equipe está credenciada como favorita ao título. Eu penso que o Cruzeiro é o maior favorito ao título, porque manteve a base, se não a totalidade da equipe do ano passado, que foi campeã com méritos e até com uma certa folga. É uma equipe que está muito bem entrosada em função disso, porque vem conseguindo manter o trabalho. Então, essa é a dificuldade de se enfrentar uma equipe como essa. Mas ela não é imbatível e nós temos que encontrar soluções
com aquilo que pensamos para o jogo e é isso que vamos fazer. Sem contar com um atacante guerreiro, que está renovado e com a confiança que o treinador espera de um centroavante. Está num condicionamento melhor, melhorou tecnicamente, está mais confiante e tem sido importantíssimo para a gente nos últimos jogos para reter a bola e ainda participar da construção da jogada ofensiva. Espero que a gente consiga fazer para ele, logo, aquilo que ele tem feito para os outros, porque centroavante precisa de gols. Bom, nós vimos aí reportagens de Corinthians, São Paulo e Cruzeiro. O Cruzeiro, eu concordo com o Mano, é para mim também nesse momento o grande favorito ao Campeonato Brasileiro. Já Corinthians e São Paulo vivem o mesmo problema. Tem a mesma pontuação no campeonato, só que são equipes que estão trabalhando de uma forma irregular. Quando você acha que vai embalar, de repente vem um tropeço inesperado. Então, Corinthians e São Paulo precisam, Anitta, manter uma regularidade. O São Paulo hoje tem um compromisso teoricamente mais simples que o Corinthians, o Atlético Paranaense, e o Corinthians tem uma carne de pescoço, que é o Cruzeiro. E o Cruzeiro, no meu entendimento, mesmo o jogo sendo em São Paulo, o Cruzeiro é favorito no Canindé. Bom, vamos falar do Palmeiras, né? Em Presidente Prudente, às 7h30, o Palmeiras encara o Botafogo. O Verdão vai entrar em campo bastante desgastado pela maratona de viagens dos últimos dias. Depois de atuar em Chapecó, o time não conseguiu voltar para São Paulo na segunda-feira por conta do mau tempo no aeroporto local e, com isso, acabou perdendo 2 dias de treinamento. A delegação palmeirense, então, chegou ontem em Campinas e seguiu direto para Presidente Prudente, palco do jogo dessa noite. Por conta dos imprevistos, o Palmeiras chegou a solicitar à CBF uma mudança de data da partida, mas não conseguiu. Por isso, o jogo está mantido e o técnico Alberto Valentim não vai poder contar com o paraguaio Mendieta, que sofreu uma torção no tornozelo direito. Bernardo e Felipe Menezes disputam a vaga na armação da equipe. Encerramos por aqui, Diogo, é isso? Não temos tempo para nada? Muita frescura por parte do Palmeiras, Anitta, essa história de que não deu tempo para treinar. Vai lá, joga e vence, se não quiser ser ameaçado pelo rebaixamento. Esse é o resumo, tá muita frescura. Não, mas foi desgastante. Foi desgastante, mas profissional é para isso. É desgastante para você quando vem fazer o programa. Problema todo mundo tem e a vida segue. Então vamos dançar, porque o pessoal tem reclamado que eu não tenho dançado no fim do programa. Então vai. Que beleza, tchau, fui. Ela é dona do jogo, ela é dona da banda, sabe que está podendo e por isso brinda. O Grupo Fala Mansa leva seus grandes sucessos ao todo seu. Hoje, 10h30. Assista agora Você Bonita e logo após, Mulheres. Ela faz e acontece, ela faz acontecer. Quem bebe da sua boca nunca mais se esquece. Quem não te conhece quer te conhecer.